pessoas, tudo bem com vocês? Eu passei por uma situação recentemente vendo Duna Parte 2, que eu vi do lado de duas pessoas que já tinham lido os livros, e a percepção deles em relação ao que estava acontecendo na tela, o que estava sendo construído, foi diferente da minha percepção de quem não leu. Basicamente eles estavam falando que estavam vendo na tela a construção de um líder religioso, talvez um ditador, algo muito ruim, sabe assim? E eu não tava achando exatamente isso, sabe? E aí eles estavam assim, você tá sendo garoto, você não tá pegando a malícia da parada. Eu fiquei meio fascinado por essa diferença de perspectiva. Pode ser porque eu sou lerdo e eu não notei, mas eu comecei a pensar mais nisso. Eu não acho que isso tá acontecendo só porque eles leram o final do livro e eu não. Eu acho que quando você não lê uma obra, a sua percepção quando você vê uma adaptação dela na tela é diferente. A mesma pessoa, você pode ter opiniões diferentes sobre uma mesma obra, caso você tenha lido antes ou não. De repente, uma adaptação de um livro aí que você detestou, se você não tivesse lido o livro, você ia gostar, de repente você ia até amar. Não, Gaveta, isso não tem como acontecer. Tem como acontecer. Aconteceu comigo com o Watchmen, que eu vou falar hoje aqui. Tá acontecendo agora com um Avatar aí da Netflix. Quem viu o anime, de repente não gostou. Não gostei muito desse personagem X ou do Y. Mas muitas vezes essa reclamação e esse mal-estar tem a ver com a expectativa que a pessoa criou. Eu comecei a notar que tem muito mais a ver com você e menos com a obra, sabe? Depende da sua experiência, da sua vivência, de como você vai interpretar aquilo. Eu tô falando um pouco do assunto que eu falei do vídeo do Stanley Kubrick, que eu falei que se você tentar assistir os filmes dele em diferentes fases da sua vida, a sua opinião pode mudar em relação aos filmes dele. Em um momento você odeia, no outro você ama e vice-versa. Eu vou explicar tudo sobre isso, quero falar sobre adaptações de livros para audiovisual, expectativa do público, tudo depois da vinheta. Antes de mais nada, eu quero falar o que pra mim é a diferença básica entre a pessoa que vai pro cinema ver uma adaptação de um livro que ela não leu versus a pessoa que tá indo à adaptação que ela leu. Pra mim, a primeira, a que não leu, ela tá indo pro cinema pra descobrir um mundo novo. E a segunda tá indo pra ver como esse mundo foi reproduzido. Só aí já tem uma diferença não só de expectativa, mas de percepção. Isso pode fazer uma mesma pessoa ter uma percepção diferente sobre uma única peça. Deixa eu dar um meu exemplo aqui do Duna 2, que eu tava falando lá no início. Eu fui pra uma cabine aqui no Rio, eu vi do lado do Afonso Solano e do Gordirro. Dois que leram todos os livros. E eu tava vendo lá, eu vou dar meio... É um spoiler, mas não é um spoiler. É spoiler, mas é leve, relaxa. O filme é toda essa luta dele ser o Messias ou não ser, ele assumir esse lado dele messiânico ou não, e das pessoas acreditarem cegamente na profecia, esse tipo de coisa. E em determinado momento ele entra de cabeça nessa crença. E aí eu lembro deles dois assim, aí ó, isso daí é o que acontece na vida, a pessoa tá assumindo esse lado dela de Messias pra manipular as massas, e as pessoas fazem aquilo só que estão dos interesses dela e é só isso. E assim, por mais que eu tenha entendido a crítica, como eu vi só o filme, eu não tava entendendo exatamente dessa forma. Tava até me sentindo burro, mas depois eu fiquei pensando nisso. Sabe por quê? Aí falando especificamente sobre o filme. Esse filme tem todo um lance de previsão das especiarias, ele tem visões do futuro, tal, não sei o quê. E ele tá muito hesitante em assumir esse papel dele de líder religioso, do Messias, tal. O tempo inteiro, ele se demonstra ser uma pessoa boa, vamos dizer assim. E aí, em determinado momento, ele toma lá o veneno do verme, uma parada dessa, dá um piripaque, e aí ele começa a ter visão do futuro todo. Ele chega a falar, tô vendo vários futuros, várias possibilidades. E imediatamente depois que ele faz isso, ele toma o caminho. Ó, galera, eu sou o caminho, vem comigo, eu sei o que tem que fazer, eu sou o Messias mesmo, tal, não sei o quê. A galera que leu o livro tava encarando isso como a perversão dele. Pra mim, parecia o caminho menos nocivo dentro das possibilidades que ele viu, sabe? Isso tá igual o Doutor Estranho na Guerra Infinita. O cara viu todas as possibilidades e falou, cara, de todos os problemas, esse caminho aqui é o menos nocivo, acredite em mim. Então, quando eu vi o Duna Parte 2, eu interpretei dessa forma. O caminho que vai matar menos pessoas no final das contas é o que eu assumo que eu sou o Messias. Então eu vou assumir essa parada só pra tentar minimizar o dano. Claro, quem leu sabe, não quero saber, eu vou esperar pra ver o filme, a parte 3. Mas esse é um exemplo clássico que mostra a diferença de percepção de quem leu o material original antes ou não. Eu acabo usando o recurso de outros filmes pra poder interpretar esse. Então a minha leitura no final das contas pode ser diferente. E eu sei que quando você tem uma visão do final, isso muda a tua percepção de como as cenas, o desenrolar tá se acontecendo. Isso aconteceu comigo com Breaking Bad. Eu comecei a ver Breaking Bad, mas eu tive todos os spoilers da série inteira, porque eu tava editando pro Jovem Nerd, tinha acabado a série e ele fez um especial sobre Breaking Bad. E eu sou editor de vídeo, tenho que assistir todo o material, então eu tive todos os spoilers de Breaking Bad. Mas ainda assim eu falei, quer saber? A série tá boa, eu vou continuar vendo. A minha percepção de Breaking Bad foi diferente de muita gente que viu a série conforme ela ia saindo na televisão. Não só por eu ver de uma vez só, mas por eu saber o final. Eu vi muita gente falando de Breaking Bad,
o autor foi malandro, ele foi adaptando alguns personagens, algumas coisas, conforme o público ia gostando, ia colocando ali, ou tirando ali. Mas pra mim, eu que já sabia quem ia morrer, quem ia ter redenção, não sei o quê, a série parecia muito coesa. Um personagem fazia alguma coisa, eu falei, eu entendo porque esse personagem tá fazendo isso. Pra lá na frente ele ter a redenção dele, que eu sei que ele vai ter, sabe? Então assim, parece que o cara planejou a série inteira desde o início. Eu tive essa clara impressão, porque eu já sabia qual era o final. Eu inclusive tive uma experiência melhor ainda de todos os estágios, que foi com Watchmen, o filme do Zack Snyder. Eu acho que eu já falei isso daqui no canal, mas vale a pena repetir. Quando tava pra sair o Watchmen, estava todo mundo em polvorosa, eu ainda editava pro Jovem Nerd, eles estavam malucos, eles tinham lido os quadrinhos do Watchmen, eu não tinha lido ainda. Eu fui no cinema antes do Jovem Nerd Zagal, assisti e eu fiquei maravilhado. Eu falei, cara, esse filme é incrível, inacreditável, meu Deus! E o Jovem Nerd, e aí, o que tu achou? Eu falei, caraca, maravilhoso, eu tô apaixonado por esses conceitos, tudo é lindo. E aí, Jovem Nerd Zagal foram pro cinema ver o Watchmen e detestaram. Cara, que lixo, que bosta, porra, Gaveta, tu gostou dessa bosta? E eu comecei a me sentir até meio burro, sabe? Eu falei, pô, sério? Será que eu não notei que é tão ruim assim? Ah, tudo bem, temos gostos estranhos. Mas eu fiquei meio encucado da diferença tão brutal assim de opiniões. É, e o que eu fiz? Eu fui atrás dos quadrinhos. Um amigo meu me emprestou, li todos os quadrinhos e aí eu fui aquele... Os quadrinhos realmente são muito melhores. O vilão é 1000 vezes melhor. O Ozymandias nos quadrinhos é 1000 vezes melhor. Ele não fica tão aquele vilãozinho que ficou no filme... Tem todo um recheio que ficou muito bom. E depois que eu vi os quadrinhos, eu não só entendi porque os quadrinhos é melhor, mas eu entendi a diferença que rolou entre eles. Que é exatamente aquela frase que eu falei no início. Eu fui pra descobrir um mundo novo. Eles foram pra ver como esse mundo foi reproduzido. Eu nunca tinha ouvido falar em Dr. Manhattan, em Rorschach. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. Caralho! O conceito dos vigilantes e toda aquela sociedade, cara, o Dr. Manhattan foi usado como máquina de guerra do Nixon e tal. Pra mim, era a primeira vez com todos esses conceitos, com todos esses personagens. Eu fiquei maravilhado com isso. Maravilhado. E esse efeito surpresa pra eles não existiu. Eles já sabiam quem era o Dr. Manhattan, quem é Coruja, quem é tudo. Então pra eles é só como isso daí ia ser contado, foi contado de uma maneira pior, então eles odiaram. Tá entendendo a diferença de percepção? Tanto que depois disso eu falei, cara, agora eu quero rever o filme pra ver se eu vou achar a mesma coisa. Eu recomendo isso. Se você viu o Watchmen, não viu os quadrinhos, lê os quadrinhos, depois vai tentar rever o Watchmen, o filme. Nesse momento seria bom você usar a NordVPN pra ver o Watchmen, porque não tá disponível em nenhum streaming aqui do Brasil. Mas se você conecta com o NordVPN, você bota pra conectar com os Estados Unidos, fica disponível no Max, eu vi aqui. E aí eu tenho certeza que deve ter gente assim, caraca, Gaveta, mas como é que é isso? Você vê a internet do outro país? Não. Isso, na verdade, assim, é uma coisa que a galera descobriu que pode fazer graças a um serviço de proteção, de cibersegurança. Só pra te explicar, quando você navega na internet, você tá meio exposto, seus dados estão expostos. Se vier alguém com uma má intenção, ela pode descobrir o seu IP, que é basicamente o teu endereço exato de onde está o seu computador, invadir a sua conta, invadir o seu computador. O que mais tem hoje em dia é gente tendo conta invadida, especialmente se você tiver em Wi-Fi público. E aí o pessoal pensou num serviço de VPN, que ele pega os seus dados, ele criptografa. É tipo embaralhar os seus... Eu tô falando de uma maneira burra aqui, mas ele embaralha os seus dados pra pessoa não saber de onde você está vindo. Só sabe que você está vindo de algum lugar do Brasil. E aí eles falaram assim, cara, se a gente pode embaralhar e a pessoa não sabe de onde você está vindo, você pode até simular que você está vindo de um outro país. E aí a gente começou a ver que a gente conseguia acessar conteúdo exclusivo só de um país. Seja um filme, uma série, um jogo. Eu quero baixar um jogo, caraca, só tá disponível no Japão. Bota o NordVPN lá, Japão, tu acessa o conteúdo. Tá entendendo? É uma ferramenta feita pra você ter mais segurança no seu computador e de quebra você ainda acessa conteúdos de outros países. Mas aí você pensa, pô, mas a conexão vai ficar batendo um outro servidor pra ir até o conteúdo que eu vou. Sim, por isso que eu recomendo você usar NordVPN. Já ganhou vários prêmios aí de serviço de VPN mais rápido. Você tem outras soluções de cibersegurança ali dentro, além de vários outros usos. Vai no meu link, nordvpn.com/gaveta. Ali no site NordVPN eles já vão falar outras coisas legais. Só que assim, se você for no meu link, você pode assinar um plano de 2 anos e ainda ganha mais 4 meses. Caraca, 2 anos, Gaveta. Queria dar uma testada antes. Você pode testar, assina lá, testa. Você tem garantia de 30 dias com seu dinheiro de volta. Então, testa, vai lá ver. Aumenta a sua segurança e tem acesso ao mundo com NordVPN. Aí você aproveita e vai assistir Watchmen de novo, porque eu assisti e ficou muito pior. Ficou muito pior. Eu também comecei a notar os vícios do Zack Snyder, que agora a gente já sabe que é uma caricatura dele mesmo. Impressionante como é que o filme ficou muito pior. Que doido. Isso pode acontecer às vezes ou não. Às vezes, se eu visse, eu ia continuar gostando, sabe assim? Eu tenho certeza que isso deve estar acontecendo agora com o Avatar da Netflix. Pensa assim, vai ter gente que não viu o anime e vai ver direto o live action e vai adorar, vai amar. Caraca, muito legal esse Avatar. E a galera que viu o anime vai ficar, não, você tem que ver o anime, é muito melhor o anime. De repente, essa pessoa que viu o primeiro na Netflix vai ver o anime e vai falar assim,
não, prefiro live action mesmo. O purista vai ficar revoltadíssimo. Como assim? Eu te entendo, eu passei por isso. Sabe o que eu passei por isso? Velozes e Furiosos. Muita gente ama Velozes e Furiosos. O Tatu aqui na Gaveta Filmes já adora Velozes e Furiosos. O Nolan ama Velozes e Furiosos. I have no guilt about being a fan of the Fast and the Furious franchise. Quando eu vi o primeiro Velozes e Furiosos, eu odiei, eu fiquei com raiva dele. Está declarada a greve dos editores. Eu não odiei, mas eu fiquei com ranço. Olha a carinha que tá fazendo mordendo na boca. Você como tá puto. Porque ele é uma cópia deslavada de Caçadores de Emoções. Point Break, um dos primeiros filmes do Keanu Reeves e o Patrick Swayze. O filme é igual. É uma mesma descrição pros dois filmes. Um bando de assaltantes de alguma coisa radical, seja de carros ou de surf, paraquedas. É uma gangue de assaltantes muito eficiente, até que um policial infiltrado entra na família deles e passa a ser considerado como irmão, passa a entender o lado deles, eles descobrem que ele é culpado, começa toda essa guerra e o chefe da família, Patrick Swayze, Vin Diesel, tem meio que uma redenção e vai tentar se matar no final. Já parece mesmo. Só que o que eles fizeram? O Velozes e Furiosos, ele é tipo uma modernização desse filme antigo. E isso acontece em Hollywood o tempo inteiro. Você pegar obras clássicas e você modernizar elas. Eu tenho certeza que muita gente que gostou de Velozes e Furiosos, de repente se eu for mostrar pra eles os Caçadores de Emoções, ele não vai gostar. Falar, não, um filme mais velho, tem uma pegada mais antiga e tal. E a pessoa que não vai gostar do Caçadores de Emoções, ela tá errada? Sim! Não, o conceito dele foi modernizado. O Rei Leão é Hamlet. Exatamente Hamlet. Diário de Bridget Jones é uma atualização de Orgulho e Preconceito. É a mesma história, inclusive o Mr. Darcy é o mesmo nome no Orgulho e Preconceito e no Diário de Bridget Jones. Inclusive, teve a adaptação de Orgulho e Preconceito no cinema e o Colin Firth fez. Esse cara, não, eu vou ser o Mr. Darcy, não importa se é numa adaptação antiga ou nova. Acontece o tempo inteiro. 10 coisas que eu odeio em você. Um filme adolescente, né, tanto, não sei o que. É uma adaptação de uma obra de Shakespeare. É uma versão atualizada da Megera Domada. Não é exatamente igual, mas é muito parecida. A estrutura é igual. Hollywood entendeu que você pegar uma história clássica, que já sabe que foi bem aceita, e você modernizar ela, é uma fórmula pra sucesso. E aí eu vou chegar e vou falar que Velozes e Furiosos tá errado, porque existe antigo? Sim! Não, sabe assim? Foi feito pra um público. Eu vi isso acontecendo com o Senhor dos Anéis. Quando saiu o Senhor dos Anéis no cinema, eu tenho um amigo que detestou. Não sei como, mas ele detestou. Porque ele leu os livros e ele falou, não gostei. Reflita um segundo sobre o que você tá falando. Não gostou. Eu até confesso, eu vi os filmes e depois li os livros. Eu ainda continuei achando os filmes melhores do que os livros. O livro é legal também, mas eu gosto mais dos filmes, sabe? Porque eu entendi que ele foi atualizado. O cara que é o purista, ele quer ver todos aqueles micro detalhes de descrição que o Tolkien botava. Ele quer ver as músicas. O livro do Senhor dos Anéis é cheio de música. Então eu vou eu vou não sei o que. O Peter Jackson... Vou fazer pro cinema moderno. Vou fazer com uma pegada diferente. Até porque a história foi escrita na década de 40. Sei lá, o livro saiu na década de 50. Ele adaptou. Porque ele tava mirando um público novo. Não só em quem é fã da obra, mas especialmente no público novo. Toda a produção é feita pra agradar um público específico. Lembra quando eu falei de Barbie? Eu falei, Barbie, a mensagem do filme vai arremessar muito melhor pro público feminino. A mensagem do Pantera Negra vai pegar muito melhor pro público negro. É aquele lance assim, não existe filme perfeito para todo mundo. Ao mesmo tempo, pensando nessa lógica, como diz o Érico Borgo, não existe filme ruim, depende da perspectiva. Não, galera, peraí, aí também não, né? Pô, Madame Teia. Cara, eu tenho certeza que vai ter gente que não vai achar que é tão ruim assim. Tá de sacanagem comigo. Não teve agora a polêmica do Marcelo Hessel do Omelete? Ele prefere Madame Teia do que Soldado Invernal? Olha, sinto muito dizer isso, eu prefiro 1000 vezes Madame Teia a Soldado Invernal. Eu discordo amargamente amargamente, nossa, mãe. Mas assim, daí falar assim, o cara está errado. Eu falo de verdade pra você, eu não acho que ele tá errado. É a percepção dele. Marcelo Hessel, ele já assistiu 5 bilhões de filmes a mais do que eu. Ele tem uma experiência muito maior nisso do que eu, sabe? Então, ele vai ter implicância, assim como eu tive implicância com o primeiro Velozes e Furiosos, porque eu vi um filme que era igual antes, sabe? E eu tenho certeza que a pessoa que tá vendo isso daqui, a pessoa que tá julgando, vai ter um filme que as pessoas acham uma bosta e você gosta. Eu fiz até um top aqui no canal sobre isso. Cara, eu fiz um top aqui no canal dos filmes que eu menos gosto da Pixar. Eu fui massacrado, porque eu falei do Carros, que eu não gosto de carros. Esse aqui eu vou ser odiado. Eu vou falar essa palavra, eu vou ser odiado. Carros. E olha só, eu falei que eu não gosto. Eu não falei que é um filme ruim. Não é um filme ruim, é um filme muito bom. Eu não gosto. Não bateu, sabe assim? Eu olho o filme e eu fico... Não
conversou comigo, não vai, tem saco pra ele. Não tô falando que o filme é ruim. Uma merda. Eu tô falando que eu não gosto, sei lá por quê, por causa da minha experiência, porque me lembra alguma coisa que não me traz boa memória, eu não sei. E isso é bom pra eu falar sobre uma distinção. Uma coisa é a sua percepção, outra coisa é a produção não ser tão bem feita assim. Que tem os desafios de você adaptar um livro pra uma mídia audiovisual. Não é fácil no audiovisual você chegar e pedir um like no meio do nada do vídeo assim. Não é. Eu estou fazendo isso daqui agora e mas você tá pedindo um like? Tô. Eu sei o quão difícil é fazer produção audiovisual. A gente tá lançando trilhões de vídeos aqui por semana. Você podia ajudar essa produção. Estamos fazendo um vídeo aqui super recheado, cheio de contexto. Essa semana que a gente tá lançando mais 3 vídeos. Então ajuda a produção no canal. Aperta agora. Agora. Vai. Sim. Você não vai ter... É só um esforcinho, nada. Pra você é um botão, pra gente é a glória. Mas enfim, às vezes a produção pode não ser boa, porque, sei lá, o orçamento estava super baixo, ou porque a obra, o livro original, é muito difícil de ser adaptado. Claro, sempre vai ter gente que vai gostar de tudo, mas tô indo em termos gerais, né? Eu posso falar do próprio Duna. Sempre falaram que o Duna era infilmável. Por que o Duna era infilmável? Porque o livro dele não foi escrito necessariamente para virar uma produção audiovisual. Então é um livro que tem muito diálogo só no pensamento dos personagens. Será que eu devo entrar naquela duna ou não devo? Será que eu vou pegar um punhado de areia, um pé de areia? Oh meu Deus, quem está tramando contra mim, quem não está? Se bem que a Shani tá ali, vou pegar ela e de noite a gente vai meter. Então assim, é óbvio que essa obra vai ter que passar por uma adaptação pesada. Ela não vai funcionar de uma maneira... Quer dizer, vai ter gente que queria que ficasse 1000 anos uma voz em off das pessoas falando. Vai ser o filme mais chato do mundo. E olha que já tem gente que acha o filme chato. Mas independente disso, é uma obra literária que vai ter que passar por grandes adaptações por uma questão de diferença de linguagem, que é o que não aconteceu tanto com Game of Thrones. Game of Thrones foi escrito pelo George Martin, que é um cara que já estava acostumado a fazer roteiros pra TV. Tava até vendo um make-off, documentário, sei lá, dele, ele explicando isso, que por ele fazer muitos roteiros e tá acostumado com a linguagem de televisão, quando ele foi escrever as canções de Gelo e Fogo, né, o Game of Thrones, ele escreveu com uma narrativa muito próxima da narrativa da TV. E o pinto dele aparece pendurado entre as pernas. Macio e flácido, o pinto dele reflete a luz dourada do sol. E eu senti isso quando eu li Game of Thrones. Tem cara, parece quase um roteiro de TV. Ele não é o cara que vai botar muito pensamento em off. Parece que o cara já tava na maldade de adaptar aquilo ali pro audiovisual. E funcionou perfeitamente. Tanto que Game of Thrones foi, se não a melhor, uma das melhores séries que eu já vi na TV. E foi excelente até o momento que parou os livros dele. E aí os showrunners tiveram que criar e ficou aquela bosta mitológica. Mas enquanto tinham os livros do cara, ficou animal. Nesse caso, o material original ajudava uma produção. Mas mesmo assim, não tem como a gente saber. Uma adaptação de um livro vai ser boa ou não vai ser boa? Depende de 1 milhão de coisas. Se a produção vai acertar, se o diretor escolhido vai saber dar o tom certo que vai funcionar no audiovisual. Às vezes o tom até pode mudar e funcionar. Eu tô pra passar por isso, por esse lado agora. Vai chegar uma série agora em maio aí no Apple TV Plus, que é o Matéria Escura, Dark Matter. Eu li esse livro do Blake Crouch e eu amei. Os livros do Blake Crouch são muito bons. O Recursão, que é o outro livro dele, eu amei ainda mais. Pra mim, parece muito Matéria Escura, só que ele tem um final melhor. Já saiu o trailer do Matéria Escura e eu já vi diferença, assim. Tipo, rapaz, a esposa do cara, se eu não me engano, ela tinha uma nacionalidade diferente. Acho que ela era espanhola, um lance desse assim. Falava dos cabelos negros dela, do sotaque dela. E aí botaram a Jennifer Connelly. Também não posso reclamar da Jennifer Connelly. Tudo bem. Mas assim, a minha cabeça já de análise de adaptação, já pensei assim, cara, eles não vão colocar ela com uma outra nacionalidade pra não perder tempo explicando essa característica. Era uma coisa legal que dá uma diferenciada pra ela, mas eles não vão querer colocar isso daí na série pra explicar a nacionalidade diferente dela, perder tempo com isso e focar em outro ponto. Eu acredito, até porque a série foi escrita também pelo Blake Crouch. Tem um tweet dele falando, eu escrevi o livro, eu escrevi a série é melhor que o livro. Tomara, assim, confio no cara. O texto do cara já é muito cinematográfico. Tu lê os livros dele, tu fala, caraca, tu já vê a série, sabe assim? Mas daí, pra saber que vai ficar bom ou não vai, não sei. Depende do tom que a direção der. Depende de como, às vezes, você tá no momento. Depende, às vezes, do contexto. Muita gente vem me perguntar sobre Lost. Pô, Gaveta, tu falou que Lost tu amou. Vale a pena assistir? E eu confesso, eu fico na dúvida real se eu recomendo ou não Lost. Ah, porque tu achou o final ruim? Não. Porque Lost foi uma das melhores séries que eu já vi na vida. Uma das melhores produções audiovisuais que eu já vi na vida. Mas isso aconteceu também pelo contexto em que eu vi. Eu vi Lost conforme os episódios iam saindo. Então saiu um episódio, a gente ficava em 1 milhão de teorias. Acabava a temporada, a gente ficava maquinando o que deve ser isso e tal. E as teorias eram legais. Você ficar um tempo sem ver aquilo, você não sabia o final, sabe? Todo esse clima em volta do mistério era legal. E aí, de repente, a pessoa vê agora de uma vez só, maratonar, ela vai perder muito dessa magia. Sabe assim, meu Deus, o que aconteceu isso aqui? Próximo episódio. Pronto, a pessoa já tá vendo a resposta. Não tem todo aquele tempo
tempo pra a informação decantar na tua cabeça, sabe? E essa é uma série que eu acho que precisava muito disso, assim. Foi muito fundamental pra aqueles mistérios, eles terem ficado um tempo na nossa cabeça e a gente começar a formular ideias. No final das contas, acabou atrapalhando um pouco também, mas ao longo dela ajudou muito, sabe? Então, sinceramente, não sei se eu consigo recomendar Lost pra pessoa maratonar agora pra ver agora. Não sei. Pode ser que a pessoa ache incrível. A minha opinião é uma das melhores coisas que eu já assisti. Talvez se fizessem uma adaptação, uma modernização de Lost melhor, refilmar o final, não sei. Não é fácil adaptar uma obra, especialmente se ela vem de um livro. Esse assunto eu abordei mais nesse vídeo aqui. Eu falei mais, eu dei exemplos de adaptação do Senhor dos Anéis, ou às vezes quando você muda a etnia ou gênero de um personagem. Mas às vezes, me desculpa, Hessel, a adaptação pra mim pode sair uma desgraça completa. Como eu narrei aqui com Madame Teia. Seja que for, eu vou mandar um beijo original na sua bundinha.